Olá pessoal, ótimo dia! Chegamos no nosso segundo dia de feira virtual Jacto com você. Ontem o nosso dia foi super produtivo. Nós tivemos várias chamadas nas nossas salas virtuais. Os nossos profissionais Jactos atenderam vários chamados técnicos e também chamados comerciais. Hoje você terá essa oportunidade até o fim do dia para esclarecer todas as suas dúvidas e também acompanhar as nossas lives. Daqui a pouquinho tem uma live super bacana com o Tejon, que já está aqui no nosso telão para falar com vocês. Além disso, os nossos diretores também já estão aqui para dar as boas-vindas para vocês. Quem está aqui é o Fernando, o nosso presidente, o Wanderson Tosta, o nosso diretor de marketing, também está aqui. O Valdir também está por aqui, o diretor comercial, e o Tejon, o nosso convidado especial de hoje. Bom dia para vocês. Fernando, a palavra é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vanso, Valdir. Bom dia, Tejon. Bom dia a todos aí em casa, no campo. Bom dia ao nosso pessoal das revendas, pessoal da Rede Master, os agricultores, enfim, todos os nossos amigos aí. Muito bom dia. Quem queria, né? A gente, Tejon, numa feira virtual de casa, muitos de nós aqui dentro de casa, e o agricultor lá trabalhando, e a gente tentando aí servir da melhor maneira possível o agricultor. Ontem a gente falava um pouquinho da Jacto e do processo que a Jacto está passando, né? A Jacto recentemente completou 70 anos, é muito tempo, é muita tradição. E uma decisão que a família Nishimura e toda a diretoria fez é que nós temos uma ambição de sobreviver e de chegar aos 100 anos. E essa ambição ela é muito séria, porque ela nos leva a ter que ganhar o direito de escolha do agricultor. Essa é uma tarefa muito séria para nós. Isso significa para nós ter uma proposta de valor muito específica, que primeiro, é ser especialista em tudo que a gente faz, não deixar jamais o agricultor na mão e acima de tudo, a gente fala o seguinte, nós aqui da Jacto somos família, e família é gente, o agricultor também é família e é gente, então a gente fala o seguinte, nós somos gente servindo gente, esse é o nosso desafio. E para isso a gente tem feito um investimento muito grande em desenvolvimento de novas tecnologias. Lançamos nos últimos tempos aí uma linha super sofisticada, de altíssima precisão de adubação, agricultura de precisão, benchmark no mercado. Renovamos toda a nossa linha de auto por pedido, linha 30. Estamos num processo também da linha tratorizada, tecnologia de agricultura de precisão para o pequeno agricultor, costais com agricultura de precisão, como o DJB, por exemplo. Ou seja, estamos aí investindo bastante para conquistar o direito do agricultor. E acima de tudo, Tejon, que nós estamos trabalhando bastante, é para a gente, o serviço nosso, seja de assistência, pós-venda, lá na ponta, de ser de excelência. E para isso agora também, nessa feira digital, a gente está lançando o Connect. O Connect é uma ferramenta, Tejon, que a gente vai poder estar linkando as revendas, o agricultor, os parceiros, o pós-venda das revendas, o pós-venda nosso. E a gente aqui da Jacto tem o que a gente chama internamente de torre de controle, que o agricultor ele pode entrar em contato direto conosco e a gente faz o link de toda a cadeia. O objetivo é servir em um agricultor. Falando um pouco de país que a gente comentava ontem, que nós tivemos aqui o Pogo, né? A gente passa por uma situação de país muito difícil e a gente sabe o seguinte, o agro, ele deve crescer esse ano com 7% do PIB e o PIB do Brasil deve cair, alguns falam de 3%, outros falam até 10%, ou seja, é uma situação bem difícil. E o que a gente tem dito é o seguinte, o agro ele tem uma missão muito forte, que eu lembro daquela parábola dos talentos da Bíblia, né? Que a gente tem que fazer mais. E o agro hoje é o motor desse país, é o motor que vai tirar o país da crise. Então, todos nós que fazemos parte do agro, todos,
é nossa obrigação fazer o nosso melhor para tirar o país da crise. Mas é isso aí, e como diz o Tejon, nós superamos todas as crises, nós vamos superar mais essa, né, Tejon? Sem dúvida. Dando sequência, antes de passar a palavra para o Tejon, eu gostaria que o Wanderson explicasse um pouquinho aí como é que está a feira, como é que nós estamos fazendo, como é que funciona, para quem quer participar, ter todos os recursos aí para participar. Muito obrigado aí a todos, um grande abraço e tenham um bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia. Muito bom dia para quem está nos assistindo aí, não só pelo canal YouTube, mas também pelas mídias sociais, né, com o Instagram, Facebook, então todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Queria agradecer muito o dia de ontem, nós tivemos um dia cheio, né, embora o evento seja digital, foi uma correria para nós aqui, todo mundo, para poder atender da melhor forma todos que estão participando. Agradecer quem enviou perguntas, agradecer quem está nos acompanhando aí durante todo esse tempo. E dizer também que as perguntas que não foram respondidas ao vivo, a gente está procurando responder todas as perguntas aí, mesmo que de forma digital. Então nós preparamos mais um dia, né, com bastante carinho para vocês, tem uma programação aí do dia todo novamente com as lives, né, em cada horário nós vamos ter especialistas falando sobre alguns assuntos, agricultura de precisão, temos o lançamento do Jacto Connect, como o Fernando comentou, ao longo do dia, e a presença aí do ilustre Tejon aí, que vai dar uma palavra de incentivo para nós, e motivação, entusiasmo nesse período que nós vivemos. A programação também segue com salas virtuais. Essas salas, nós temos os especialistas da Jacto falando sobre cada um dos produtos, né? Então tem salas específicas de colheita de café, equipamentos portáteis, pulverizadores tratorizados ou automotriz. Então lá vocês podem participar ou entrando na sala e conversando com os especialistas ou também enviando perguntas por WhatsApp, né? E temos também nossa equipe comercial inteira à disposição através do contato aí pelo WhatsApp ou mesmo nas salas virtuais dos produtos, em que a gente pode estar conversando com vocês e vocês tirando todas as dúvidas aí, fazendo uma boa negociação. A gente está trazendo aqui para esse evento as melhores condições comerciais que estaríamos levando para as feiras, então vocês têm à disposição todo o recurso da Jacto aí para poder ser atendido e encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Então aproveitem, agradeço a participação de todos e seguimos o dia aí junto com vocês. O Valdir vai falar um pouquinho do Tejon. Na sequência, o Tejon pode falar para nós um pouco do que ele trouxe aí para nos incentivar aí, né, Tejon? E dar uma palavra de entusiasmo aí para nós. Valdir, com você. Bom dia para todos. Muito bom estar com vocês aqui virtualmente. Estava falando ontem que nós estamos já quase ficando especialista aqui em live, viu, Tejon? Operadores de live. Mas a gente, como o Tejon gosta de falar, a inovação é a chave pro sucesso, né? A gente vai se reinventando, vai inovando, e como disse o Fernando e como disse o Wanderson, funcionou bem ontem, né? A gente vai aprendendo, mas funcionou bem, é uma forma que a gente encontrou de estar do lado dos nossos clientes, nossos amigos, nossas revendas, né? E tentando apoiar de todas as formas. Olha, a minha palavra aqui é mais de agradecimento, agradecer todo o apoio e suporte que a gente está recebendo. Nós temos hoje nessa live todos os nossos revendedores master, toda a nossa equipe Jato, né, equipe de vendas, equipe de marketing, toda a equipe de apoio está junto. Agradecer muito a família Nishimura, que também está acompanhando, está junto, muitos amigos. Então agradecer especialmente os amigos. Muitas mensagens aqui, estou falando com você, Tejon, e com vocês, e está recebendo aqui uma série de amigos nossos aí que estão dando um ok para nós. Nossos clientes, os produtores rurais aí que lutam no dia a dia. Olha, como o Wanderson falou, nós temos nossas equipes aí que estão o dia todo nas salas virtuais e no WhatsApp para atender quem precisar de qualquer ajuda nossa. Para mim, então, ficou a honra de apresentar o Tejon e deixar o Tejon com vocês. Para quem não conhece, o professor Dr. José Luiz Tejon,
Ele é doutor em educação pela Universidade de La Empresa, do Uruguai. Ele é mestre em educação, arte e história da cultura pela Universidade Mackenzie. Ele é jornalista, publicitário. Ele tem especializações em Harvard, MIT e INSEAD. Ele também é coordenador acadêmico de Master Science and Food Agrobusiness Management pela Universidade Audience, em Nantes, França. Autor e coautor de 34 livros. Então, muito bem-vindo, Tejon. Estamos em ótimas mãos. Por favor, é com você. Muito bom, obrigado. E até a Mona Lisa está aí com a gente também, não é, Mona? É isso aí, Tejon. Seja muito bem-vindo. Ótimo. Eu quero falar aqui também que você tem uma história muito bonita com a Jacto, né? Você já participou da história da Jacto lá na década de 70, inclusive participou do desenvolvimento da primeira colhedora de café da Jacto. Então eu gostaria que você começasse o seu bate-papo contando um pouquinho dessa relação que você tem com a Jacto, pode ser? Bom, em primeiro lugar, claro, Mona Lisa, eu fico emocionado, porque o Fernando falou da Jacto como uma família. E eu tinha 23 anos de idade quando cheguei na Jacto. Faz tempo, foi em 1976, 77. E eu era um rapaz, um moleque vindo de São Paulo, não conhecia um pé de café, não sabia o que era uma lavoura, nada. E cheguei ali como um verdadeiro ET. E ali eu fui adotado, a verdade é essa, eu fui adotado, eu fui orientado. Dos meus 23 anos de idade até meus 30 anos, eu tive a sorte de ter convivido numa história fascinante ao lado dessa empresa e ao lado da família Nishimura e do velho, do Sunji Nishimura. Então, essa coisa toda que o Fernando colocou, da inovação, do Connect, esses princípios, eles sempre estiveram ali presentes. Então, a Jacto, para mim, é uma família efetiva e eu estou emocionadíssimo, porque quando eu cheguei na Jacto, aos 23 anos de idade, olhando ali, eu era marketing, né, publicitário, né, eu falei, puxa, Jacto supera todas as marcas. Marcas no sentido de marcas que a agricultura tem que superar todos os anos. A agricultura é uma Olimpíada. O produtor rural é um atleta olímpico. Ele tem que todo ano superar marcas, índices. E eu associava isso a Jacto, que eu via ali naquele meu início de vida, uma empresa que superaria todas as marcas no sentido também de ganhar dos concorrentes, né? Portanto, vivi da história, né? E o Fernando também salientou isso, o Wanderson, o Valdir, estamos hoje numa crise mundial de enfermidade. Não é a primeira da história do mundo, né? Isso existe, tem se repetido ao longo de milênios, e nós estamos no meio de uma crise dessa com o novo coronavírus. Portanto, as crises, Mona Lisa, elas revelam o caráter de pessoas, elas revelam o caráter de empresas, elas revelam o caráter de países, revelam o caráter de líderes, né? E uma coisa fundamental na superação é a gente não ter falsas expectativas. As falsas expectativas frustram, né? Então é muito importante, num processo deste, de rearranjo do mundo, a gente não trabalhar com falsas expectativas. Fernando, Wanderson, o Valdir colocaram muito bem, olha, é uma crise, é um momento de transformações, momento de mudanças efetivas, não é fácil. Agora, nós temos do nosso lado, e eu comentava aqui antes da gente começar, quem está ao lado da Jacto é sortudo. E sorte também existe, né? Você pode estar no lugar errado, na hora errada. Então, quem está ao lado da Jacto é sortudo, porque fazendo uma análise histórica, eu tive a felicidade de conviver aí lá nos anos 76, 77, e depois em vários outros lugares, mas sempre sempre tive um coração afetivo ligado à Jacto, acompanhando sempre. É uma empresa que superou todas as crises, né? Pegamos lá no início, no fim da Segunda Guerra Mundial, 48, quando o senhor Nishimura abre uma oficinazinha e conserta-se tudo em Pompeia, superação de crise de pós-guerra, superação de crise de todas as dificuldades dos anos 60, 78, 79, lançamos a colhedora
É impressionante. Por que uma empresa de pulverizadores, né? Empresa de pulverizadores, por que ela fez a primeira colhedora de café do mundo? Muito interessante essa questão, né? Desafiadora. Vivemos momentos incríveis, 80, terminou o crédito, não tinha mais crédito para investimento, não tinha mais dinheiro para o agricultor comprar máquina, ou uma crise brasileira, aliás, a década de 80, uma década dificílima, uma década perdida, crise de petróleo, acaba financiamento, e eu me recordo, dentro aí dessa casa, pessoal, vamos sair para vender. Vamos sair para vender, vamos visitar agricultor que nós nunca visitamos e vamos fazer um plano especial. Vamos pegar a máquina velha de volta, qualquer máquina velha, da concorrência, qualquer porcaria que o agricultor tenha um ferro velho, vamos fazer isso parte do pagamento. E eu me recordo que o pátio lá ficou cheio de ferro velho, assim. Ou seja, uma organização resiliente. Então, quando numa crise, nas horas difíceis, uma das coisas muito importantes é a gente não ter falsas expectativas. Nós temos um enfrentamento efetivo a ser feito. Agora, uma coisa muito importante na crise, ao lado de quem eu estou. Isso define nossa vida. A decisão fundamental, importante da nossa vida num momento difícil é esse, ao lado de quem eu estou. E ao lado de quem eu estou vai ser um caminho factível de irmos a esse futuro com maior probabilidade ou menor probabilidade. Então entra efetivamente essa organização admirável, que é a Jato, brasileira, interessante, verticalizada na sua grande maioria, sempre foi, né? Uma organização que, estava comentando, ela não faz motores, mas se for necessário fazer motor, eu tenho certeza que faz. Então, é uma companhia que, ao lado do agricultor brasileiro, que tem como missão servir o mundo, servir o planeta, e a gente conseguiu, nesses 40, 50 anos, um patrimônio efetivo dentro da agropecuária, dentro do agronegócio. Alimentamos mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. O brasileiro, hoje, em meio a esta crise, está abastecido, né? Então, nós temos um patrimônio aí do agronegócio. Mandar um abração para o Secão, lá de Lucas do Rio Verde, agricultor símbolo lá da ProSoja, que está nos vendo, em nome dele, um abraço a todos os produtores, fantásticos seres humanos que nos veem. Este pessoal precisará... Tejão, tem o pessoal também de Edéia, Goiás, de Mato Grosso, de Confresa, que está mandando abraços aqui para você, que são seus fãs, tá? Está acompanhando eu tenho uma admiração imensa por esse pessoal de produtores. Tem aqui a turma da Revenda Massa, sortudos, estão ao lado da companhia certa dessa hora, né? Não só dessas inovações aí, que já estão na mão, porque os agricultores precisarão diminuir desperdícios. As novas sementes, eu tenho acompanhado a geração de novas sementes que vem aí, não é mais um barato de só aplicar glifosato. Vai ter que ter tecnologias de pulverização muito bem feitas, com outros tipos de herbicidas, ou seja, quanto mais evolui a genética, mais ela também tem sensibilidades. Portanto, eu estou acompanhando alguns trabalhos onde pulverização é o fator determinante do sucesso de uma geração nova de semente que está chegando aí. Então, precisa ter, nessa arte da pulverização, um elo extraordinário. Essa ideia do Connect significa 24 horas por dia conectado. E uma coisa interessante que seu Nishimura sempre falava, máquina jato forte, né? Quando eu penso nele, eu falo assim de jeito meio japonês dele, que ficou na minha cabeça. Jato forte, né? Jato não pode quebrar. Se quebra, tem que consertar. E agora, Connect é uma coisa além disso. Além de forte, que sempre foi uma tradição efetiva de um diferencial competitivo da engenharia da Jato, assistência técnica sempre foi uma coisa sagrada, e esse Connect coloca 24 horas por dia isso em ação. E tem uma coisa a mais que eu tenho certeza que vai ainda ajudar muito. Não pode quebrar, ok, tem que consertar, ok, e outra coisa, não pode errar. Então, o monitoramento não é mais uma coisa que eu vou corrigir quando passar a safra, os erros que eu fiz. Você agora consegue monitorar e corrigir no
do ato do trabalho, né? Ou seja, levam o nosso agricultor a uma condição de um verdadeiro campeão olímpico. O produtor esse do novo Covid, do mundo que vem por aí, ele tem que ser um agricultor de alta performance. E alta performance exige um elo com a estrutura que o cerca também de alta performance. Então, Analisa, as histórias vindas lá do nosso passado, a colhedora de café, fenômenos extraordinários, lançar plástico na agricultura. As máquinas eram só de fibra de vidro e Nishimura e a família trouxeram a tecnologia do plástico. E aí eu me lembro de uma passagem rica que vale a pena contar, que é muito engraçada. Os agricultores achavam que o plástico não presta, o plástico tinha uma imagem de coisa que quebra, que porcaria, né? E tinha lá as máquinas de 600 litros, né, de polietileno de alta de plástico. E não vendia. E aí um dia eu estava por lá, o senhor Nishimura passa, pergunta aí, por que não vendendo? Eu falei, é plástico, senhor Nishimura. O agricultor acha que não presta. Ele falou, pega a marreta. Pega a marreta, bate em tanque fibra de vidro com força. Aí ele Nishimura, vai estragar. Bate em força. Bati, esgarçou, né? Agora bate em máquina plástico. Dei uma cacetada, a marreta foi e voltou e não aconteceu nada na máquina. Aí ele fala, que máquina mais forte? Eu falei, plástico. Compra a marreta e dá para o vendedor sair no campo batendo em máquina de cliente. Ou seja, uma capacidade extraordinária de inovação. E a gente vem chegando aqui para este mundo moderno. E uma coisa genial, né, além de tudo, que é fascinante nessa organização, é o capital humano. Quando fala, já tu não deixa a gente para trás, é um relacionamento de família efetivo. E o capital humano é uma coisa que, ao lado da inovação, capital humano, relacionamentos com a equipe, com pessoas. Eu saí da Jato em 1982 e nunca saí. Quer dizer, são elos humanos que são preservados. Então, capital humano com clientes. Tem aqui também a turma das cooperativas, comigo, lá do Chavalha, Fantaco, amo lá do querido Galassini, Copercitos, aí do pessoal genial. Você tem cooperativas, revendas, agricultores, professores, com certeza, estudantes, um capital humano que envolve essa organização. Lá na Inglaterra, eu tenho certeza que o Pancage, né, que trabalhou intensamente lá com o Jato naquelas áreas africanas de língua inglesa. Ou seja, é um potencial de capital humano e de relacionamentos. Isso significa, então, confiança. Confiança nós podemos vencer. Só um parêntese aqui, para falar para você que a família Nishimura está ligadinha aqui, assistindo você, está acompanhando. E o pessoal da SESB também está apoiando e prestigiando essa iniciativa aqui da Jacto e dando os parabéns também. O Neri da SESB também está aí, o nosso amigo Neri. Luiz Opa, Silva que legal. Também. E, família Nishimura, covardia, né? O Shiro era vizinho lá, né? Chical, quanta coisa genial, Giro, o Takashi, um negócio, Jorge, pessoas encantadoras. E agora tem os moleques também, né? Tem o Ricardo, tem o Shunjiro, tem uns meninos por aí também todo brincando. Mundo ligadinho aqui. Mas esse estabelecimento da superação de crises significa preparo preventivo. E aí tem uma coisa genial que serve para todos nós como pessoas, as revendas que estão conosco, os produtores, e as cooperativas têm muito isso com elas, que é aversão ao risco, né? Ou seja, uma capacidade inovadora e, ao mesmo tempo, aversão ao risco. É a resiliência preventiva. E uma dessas coisas também fascinantes das histórias vividas aí, eu tinha a missão de ser um publicitário da Jato, então eu conversava muito com o velho Nishimura, né? Ninguém cresce sozinho. Estava eu e ele conversando sobre o álbum de 30 anos da Jato, em 1978, como deveria ser. Ele fala, Jato pessoas, ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, que é esse espírito que Fernando relata e deixa aqui hoje. Então, a experiência vivida, o lado preventivo, estarmos preparados para o inexorável de crises. Crises sempre teve no mundo e elas sempre virão. Nós somos muito educados para certezas e pouco educados para as incertezas. Nesse sentido, na Jato, ela sempre foi uma organização que superou todas as crises. Um dos fundamentos,
uma resiliência preventiva. Numa dessas conversas, de momentos difíceis que sempre tivemos, eu me lembro lá quando parou o mercado de investimentos para máquinas, num determinado momento lá, e eu falei, senhor Nishimura, e agora, como fica? Ele foi pegar uns papéis de papel ao maço, grandes, daquele tempo que a gente escrevia em papelões, grandão, e trouxe, ele me chamava de zero ISO, né? Não chamava de Tejon, chamava de zero ISO. Zero ISO, quando tudo vai bem, prepara para a queda. Quando tudo cai, prepara para crescer. Então, ele tinha certeza dos ciclos econômicos. Então, quando eu digo, olha, está ao lado da Jato no momento de crise, é ótimo, porque, com certeza, de todas as organizações que a gente pode olhar e pode ter, esta aqui está preparada para crescer. E é na crise, na dificuldade, que você cresce. Agora, essa visão cíclica é simplesmente fascinante. É o lado preventivo que serve para todos nós como pessoas, ter caixa, ter disponibilidade de você suportar um período de crítico como esse aqui, isso é um grande fundamento. Segundo ponto da superação da crise, a inovação. E é na hora da crise que você lança a inovação. É na hora da crise que pessoas que não estavam muito ligadas em aperfeiçoar as suas imperfeições, porque o mundo é imperfeito, e a gente vive de aperfeiçoamento das imperfeições. Então, está indo bem, está indo mais ou menos, etc. Cuidado aí, produtores dos grãos, hein? Dólar aí a 5,70, todo mundo muito feliz. É hora de ter muito preparo preventivo, muito aperfeiçoamento e investimentos em aperfeiçoamento, porque o mundo daqui para frente é competitivo e é complexo. Portanto, é uma hora para quem está assim feliz aí com a soja, ok, feliz, ótimo, e investimento preventivo para suportar aí os desafios que vêm pela frente. A inovação tem muita coisa antiga que ainda não é bem feita. É hora de arrumar e de aperfeiçoar o antigo e é hora de mergulhar nesse complexo inovador digital. E aqui eu quero fazer uma observação interessante, né? O Valdir falou que nós estamos muito juntos, e está aqui você, Mona Lisa, numa hora dessa, estamos reunidos de uma forma talvez que nós não estivéssemos antes. Mas atenção, este encontro digital, ele está a serviço de um mundo cada vez mais analógico. Porque deste encontro digital, o Zecão e todos os amigos produtores aí que estão nos vendo, eles irão pensar, eles irão refletir, pessoalmente irão tomar decisões. Então, é uma conjunção muito rica do mundo digital com o mundo analógico. E falando do preparo preventivo... Aproveitando, Tejon, só um parêntese aqui, o Luigi, lá da Venezuela, ele também está acompanhando a gente. Então, olha os benefícios do mundo digital, né? Então, a gente pode aparecer aí para o mundo todo. Se não fosse online, não estaríamos aparecendo para todo mundo, né? É verdade. E esse então, essa é uma marca, positivos. Uma marca daqui para frente. O agricultor vira global, a revenda vira global, e ontem eu fiquei sabendo que a própria Jato está vendendo peças aí para fora do país, ou seja, ficaremos muito mais globalizados do que antes. Ao contrário de algumas ideias, os países vão se fechar, isso vai ser momentâneo. Na verdade, um país tem medo que vai faltar comida, então vai ter aí uma certa discussão, mas nós iremos assistir um mundo de interação, de relacionamento e algo que vai ter que ser atacado, sob o ponto de vista aí dessa ótica do agronegócio, é que nós vamos ter, já temos 500 milhões de pessoas voltando ao ponto de pobreza, andando para trás. E um mundo que tem 5 bilhões e meio de pessoas da faixa da pobreza para a miséria será insuportável. Então nós vamos ver fundos, investimentos, aplicações financeiras numa reinicialização econômica, porque será intolerável mantermos esse nível de pobreza e de miséria. E aí entra o agronegócio. Não pode ter comida ruim. Não pode ter comida ruim. E uma coisa que, voltando a não pode ter comida ruim, porque uma tribo de Botsuana que se alimentar mal, vai ter lá uma mutação gênica e gera uma enfermidade que pode novamente voltar a ser uma Covid-19. Então nós teremos um grande avanço do agronegócio tecnológico, inovativo e vira sinônimo de saúde. E voltando aqui à nossa relação com a Jato, agronegócio vira sinônimo de saúde, os produtores nossos, doravante, serão muito valorizados pela qualidade da originação,
E a qualidade da originação impacta imediatamente na saúde vegetal, a saúde com a qual nós vamos conduzir a terra, o solo e as plantas, porque dali nasce todo o resto da cadeia de saúde até o consumidor final. E aí, retornando a mais uma experiência fascinante com o nosso mestre, que sorte danada eu tive também, o Nishimura, 2 ou 3 vezes me levava para caminhar pela fábrica, ele me adotou, né? Me levava a caminhar pela fábrica, e quando passava do lado de um operário, de um mecânico, lá no torno, fazendo uma peça, ele parava e perguntava: o que você fazendo? Aí o funcionário dizia: fazendo essa peça aqui, Ele falou: não, você não fazendo só peça, você está fazendo pão, você está fazendo comida, você está fazendo alimento para as pessoas. Ou seja, um sentido e um propósito, onde a gente entra, então, nessa trilogia fundamental da superação das crises, que é termos preparo preventivo. Crises existem, sempre existirão, nunca esquecer dos ciclos de altas e baixas que são inexoráveis. Inovação. Quando você está preparado com a inovação, é na hora da crise que se separam aqueles que vão ao futuro e aqueles que já ficaram no passado. Porque ninguém sai de uma crise como essa como era antes. Ou você evolui, ou você piora. Ninguém fica igual. Então, a inovação e o capital humano, estarmos associados a pessoas que têm uma consciência efetiva de ciência, uma consciência de humanismo, uma consciência de superação, que é o que eu vou fazer com a minha própria vida a partir dessa circunstância vivida, e necessariamente pessoas encorajadas, a coragem do guerreiro. O guerreiro não é simplesmente um soldado, guerreiro é aquele que compreende que a luta no planeta Terra é uma luta efetiva de desenvolvimento, evolução e de progresso, e o guerreiro aprende uma lição rapidinha: eu não consigo ganhar nenhuma guerra sozinho. Portanto, guerreiros bons se unem a guerreiros bons. Esta visão aí, do ponto de vista de uma filosofia, de uma administração ligada à história da Jato, quantos movimentos nós fizemos na agricultura. Da Jato eu tive outra sorte de viver na Agroceres também, outra companhia imensa, onde o Antônio Secundino de São José, fundador da Agroceres, ele dizia: se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. Ou seja, uma visão também de um capital humano de relacionamento muito rico. O brasileiro, que já tem 40 anos de história de trabalho, já passou por muitas crises. E quem chegou aqui já em 2000, e nós estamos agora em 2002, nós temos aqui uma visão de superação de crises muito forte. Passamos crises da década de 80 perdida, passamos crises, lançamos no Brasil plantio direto, quando ninguém acreditava em plantio direto, e lá estava, me lembro bem, de experimentos da própria Jato, ao lado lá do pessoal daquela região de Castro, Carambeí, com Batavo, Frísia, Capal, com aquele pessoal dos órgãos ABC dali, iniciando o plantio direto. Criamos safrinha do Brasil, uma coisa que era considerada impossível. Criamos safrinha, aprendemos a fazer integração lavoura, pecuária e floresta, e já vai para 15 milhões de hectares nesse assunto novo. Criamos uma pecuária inovadora, moderna, um trabalho genial de cooperativas agroindustriais, com suínos, com aves. Ou seja, nós vencemos uma série de coisas, vencemos o plano Collor, né, quando tudo virou ali uma desgraça danada. Passamos pelo Plano Real, que deu um fôlego, depois veio outras crises ali em 1988, 90, ou seja, nós somos efetivamente um grupo superador de crises. Gostaria de dizer... Isso vai passar, né, Tejon? O Marcial Galeano, lá do Paraguai, ele está dizendo que a sua palestra
estimula a seguir firme para vencer as dificuldades e as muitas batalhas. E é exatamente isso, porque tudo que você está falando tem sido uma injeção de ânimo para a gente, né? Escutando você falar, a gente tem a sensação de que tudo isso vai passar mesmo. A gente já passou por coisas difíceis, por dificuldades e vencemos. E é isso, nós vamos vencer mais uma vez, né, Tejon? Sem dúvida, passa, vai passar. Nós estamos em meio a uma crise, porém, se nós formos olhar a história do mundo, a história que enfermidades mudaram o mundo, isso vem desde milênios. Atenas na Grécia, em 360 a.C., foi destruída por uma febre. Acabou aquele império ateniense na Grécia por uma febre. O império, nossos amigos aqui da América Latina, o império Maia, o império Inca, foi destruído não por soldados somente espanhóis, foi destruído por varíola. Ou seja, as enfermidades sempre estiveram aí. Agora, tem uma grande diferença desta para as outras. A gripe espanhola, em 1918, antigamente, levava anos o mal se espalhando. E a forma de controle era morrer. A forma de controle das enfermidades antigas era morre, se espalha, até que ganha ali anticorpos. E leva 20, 30, 40, 50 anos, às vezes um século. Né? Hoje nós temos ciência. A ciência vai resolver o problema da Covid-19 num curto espaço de tempo comparado ao que é a história humana com relação às enfermidades. E nós precisaremos, a partir disso, primeiro trabalhar com essa certeza. Isso vai passar, a ciência vai resolver e, durante este momento, eu queria até trazer, como tem nossos amigos aí da América Latina, deve ter talvez gente também do Uruguai, eu me lembro de uma história de um grupo de jogadores de rugby uruguaios que pegou um avião para ir fazer um jogo no Chile. E o avião caiu nos Andes. Eles ficaram ali esperando o salvamento. E o salvamento, um dia ele escuta no rádio que ele tinha ali, que os salvamentos foram cancelados, que entendiam que eles tinham morrido. E ali, um deles, o Nando Parrada, ele sai com outra pessoa, rumo ao Chile, rumo ao oeste, para buscar salvamento. E eles via uma montanha de gelo, descia, via outra montanha de gelo, descia. Depois de 3 dias, esperando ver o fim dos Andes, eles só viam gelo. E o Nando fala para o amigo, eu desisto, eu vou ficar aqui, eu vou morrer, segue você. E o amigo diz para ele, nós estamos cometendo um grave erro. Nós sabemos que o rumo é para lá, porém nós estamos olhando para este infinito. E este infinito nos deixa desmotivados, porque a gente só vê gelo. Daqui para frente, o rumo é lá, mas nós só vamos olhar para os nossos pés. E eles passaram a olhar passo a passo e pararam de olhar lá no infinito. E numa hora eles começam a ver o riachinho de água, as primeiras gramíneas, e eles chegam então ao fim dos Andes. Ou seja, nas horas difíceis, muito cuidado com expectativas falsas. Você sabe que o rumo é lá. Agora, presta atenção no passo que você está dando aqui e agora. Então, para todos nós é concentração na ciência. Concentração na ciência e concentração nos fundamentos de administração vitais para que a gente possa, com saúde, ultrapassar esse momento crítico. Mas, Mona Lisa, tenho falado bastante e se você tiver mais alguma pergunta que o pessoal tenha feito, vamos também aí deixando a turma se manifestar, tá bom? Chegou mais uma pergunta aqui sim, Tejon. Tem uma pergunta sobre o agronegócio brasileiro, como o agronegócio brasileiro pode trabalhar a sua imagem no mundo, a imagem de desmatadores e inimigo do meio ambiente, como que você enxerga isso? Extraordinária pergunta que nos obriga, nesse momento, a tomar uma reflexão, não apenas uma reflexão, mas nos obriga à ação. Essa imagem brasileira, ela não é uma imagem que represente a grande maioria do agronegócio brasileiro, porque o desmatamento é feito em áreas de ilegalidade, é feita por criminosos, é feita por áreas onde tem terras que não são regulamentadas, não atribuídas. Então nós temos máculas de grupos pequenos
Porém, essas máculas de grupos pequenos reverberam e aparecem lá no mundo. Então, por outro lado, nós temos uma ausência de comunicar para o mundo as coisas positivas que nós temos aqui. Nós temos a agropecuária sustentável da Amazônia, nós temos movimentos nos Pampas, nós temos grandes movimentos espetaculares de sustentabilidade, e LPF é um movimento nesse sentido fascinante sobre o mundo tropical. Nós temos extraordinárias coisas para dizer para o planeta. Nós não dizemos, nós não falamos. E o que reverbera é a parte negativa. Essa pergunta é muito importante porque a imagem doravante do agronegócio será totalmente associada à saúde. Então, saúde no sentido da rastreabilidade dos alimentos, no sentido da saúde dos produtores, no sentido da saúde vegetal, da saúde animal. Tudo isso faz parte de uma necessidade para o futuro. Se temos uma imagem que a gente não corrige, de sermos desmatadores, de sermos não preocupados com sustentabilidade, isso é algo que tem que ser corrigido. Corrigido como? Temos realidades superiores aos nossos problemas. As realidades têm que ser transformadas em percepção. Aí tem uma luta. Com relação à ilegalidade, é coisa de lei. Tem que regulamentar a terra, tem que ter uma norma e uma lei, e nós temos que prender os criminosos ilegais com relação a isso. E dizer ao mundo, temos problemas, mas nós não aceitamos esse tipo de problema, e nós vamos prender, nós vamos pegar esse pessoal. Agora, nós precisaremos também, nessa pergunta, ter um outro cuidado que eu salientaria. Nós não podemos ser vistos como um país que não dominou e não controlou e não trabalhou o novo coronavírus na sua população. Isso eu já começo a ver trabalhar por interesses competidores ao Brasil, concorrentes ao Brasil. Então, a saúde passa a ser sinônimo do agronegócio. Tudo que envolve saúde, meio ambiente, a saúde da dignidade também de pequenos e de médios produtores, tudo que envolve um conceito de saúde mais amplo é fundamental na estratégia para o novo momento pós-Covid, incluindo a própria preocupação efetiva brasileira com relação à saúde da sua população. Esse é um ponto que tem que ser olhado, trabalhado e temos que parar aqui dentro do país com brigas internas. Briga de um contra o outro, esse tipo de coisa. Nós temos que reunir aí, e aqui conosco, acho que com certeza, SESB, um pessoal rico, cooperativas. As cooperativas podem fazer um grande trabalho também numa integração internacional do cooperativismo, no sentido de darmos ao mundo as visões reais e positivas que o Brasil tem e combatermos aquilo que é crime e ilegalidade. Este assunto é estratégico para um agronegócio brasileiro, que, na minha forma de ver, ele será convocado pelo mundo, ele será demandado pelo mundo, e não apenas nesse campo que nós temos de 8, 9 ou 10 commodities. Nós precisaremos crescer o trigo no Brasil. Aliás, quando eu cheguei na Jato, lá em 76, o programa brasileiro era o programa de plantio de trigo no Brasil. Nós teremos que ampliar o trigo, nós teremos que retomar uma liderança no cacau, por exemplo. Nós teremos que exportar arroz, exportar feijão e fruticultura. O Brasil é o terceiro maior país de frutas do mundo e nós exportamos apenas 4 ou 5% de frutas, exportamos quase nada. Então nós temos aí uma perspectiva e uma demanda efetiva para frente. Agora não ficaria somente no produto agrícola, no produto agropecuário ou no produto agroindustrializado. Nós deveremos também ser demandados para exportar conhecimento, exportar tecnologia. Jato é uma empresa que atua já em vários países do mundo. Nós seremos demandados também por exportar conhecimento e tecnologia. Estou conversando com uma pessoa, um líder lá de Angola, nesses dias, ele fala, olha, vai ter muito dinheiro de banco, de fundos de investimentos aqui para Angola. O agronegócio tem que ser o novo petróleo de Angola, por exemplo. Então, nós teremos também uma demanda de conhecimento, de produtores, de professores, de jovens, de cooperativas, de revendas, né, de cerealistas e de companhia de máquina como é a Jato, no sentido de irmos levar ao cinturão tropical do planeta Terra a possibilidade da dignidade de vida também para todo esse pessoal no pós-coronavírus. O Brasil, temos os nossos problemas, mas nós temos também muitas e grandes virtudes, e as virtudes brasileiras irão superar as nossas crises políticas, que com certeza serão
trabalhadas e eu tenho certeza também eliminadas em curto espaço de tempo pelo valor positivo da sociedade brasileira. Assim seja, né, Tejon? Tejon, o Ângel Israel Ortiz está mandando um bom dia para você de Guatemala, o Rodolfo Garcia do México. E nós temos também uma perguntinha aqui do Márcio Luiz Bonesi. Ele está perguntando justamente sobre isso que você acabou de comentar agora. Depois da pandemia, né, como a sociedade urbana vai ter uma visão do agronegócio? Qual será essa visão da sociedade urbana? Olha, eu quero dizer, essa pergunta é muito rica, porque nós fizemos uma pesquisa há uns 2, 3 anos atrás para a MAG, junto à cidade, população São Paulo, Rio, grandes cidades. E nós apresentávamos nessa pesquisa, entre outras questões, uma lista de 60 profissões. E a gente pedia para as pessoas, escolha 5. Quais são as 5 dentre essas aqui que você considera vitais para a sua vida? O pessoal olhava a lista e escolhia 5. As 5 profissões escolhidas pela população urbana, fundamentais para a sua vida, foram médicos, professores, bombeiros, policiais e agricultores. Então, esta consciência da importância da comida, ela pode estar inconsciente, ela pode não estar assim inicialmente consciente, porém quando a pessoa para pensar, essas 5. E são as 5 profissões que neste instante estão aí, não é? Os professores para educar as crianças e os jovens a partir de uma crise de Covid-19, bombeiros eternos, heróis que dão a sua vida para salvar a nossa, a área de saúde com os médicos, os policiais na segurança, na orientação e agricultores. Pós-Covid, eu entendo que nós vamos ter 2 coisas muito ricas e positivas. Uma ampliação da boa imagem dos agricultores de uma maneira mais consciente e mais espontânea com relação à sociedade urbana. E vamos ter também uma consciência aberta, mais positiva para a ciência, porque hoje todo mundo está de joelhos pedindo que a ciência resolva o grande drama de remédios e o grande drama de uma vacina. E eu vejo também líderes internacionais loucos para serem eles que em rede de mídia mundial vão dizer: eu tenho na minha mão a vacina da Covid-19. E isso vai acontecer em questão aí de pouco tempo, na minha forma de ver. Então, a ciência ficou desejada. E aí tem um outro assunto. Covid-19 nasceu de um péssimo mercado de alimentos, de animais vivos lá de Wuhan, uma cultura. E não quero entrar aqui em críticas à cultura nenhuma. Um país que passou por fome imensa, eu entendo, come qualquer coisa. Isso ficou cultural ali. Comer bichos ali daquela feira. Okay. Isso gerou lá uma mutação gênica e gera uma Covid-19. Então nós vamos ver também nesse novo mundo, além de uma valorização muito grande da ciência, uma valorização da qualidade e do rigor sanitário da alimentação. E esse rigor sanitário com relação à alimentação estará muito demandado pelo cidadão consumidor e muito exigido nas relações com negócios internacionais, na relação com supermercados, como já tem o programa Rama, rastreabilidade e monitoramento de alimentos aqui no Brasil, muito exigente com relação às agroindústrias, aos frigoríficos. Vamos viver uma grande era de um foco concentradíssimo no aspecto da saúde. E a saúde vai voltar, ela volta à sua origem. E a saúde é originada pelos agricultores. Eu acho que nós teríamos até o direito de dizer que agricultores não são mais somente agricultores. Eles são agentes da saúde planetária. E aí, claro, amigos agricultores, que a cadeia produtiva também se preocupe em remunerar vocês, né? Independente dos precinhos das bolsas, né? Eu acho que os nossos agricultores, agentes da saúde planetária, precisam ter uma relação nas cadeias produtivas de uma forma de pensar também preventivamente, de pensar numa visão de longo prazo e aversão a risco, porque a atividade da agricultura, aversão a risco, deve ter gaúchos aqui nos vendo, gaúchos sob uma crise imensa aí de uma ausência de chuva, ou seja, é uma atividade de risco. Aversão a risco na atividade do agronegócio é fundamento também essencial.
Muito bom. Tem uma pergunta aqui também de um parceiro nosso da revenda, o Laerte, da Casemac, da Casa de Máquinas de Edéia, Goiás. Ele está perguntando, com a baixa do petróleo, o milho, ele poderá cair de preço, uma vez que estão usando para fazer o etanol. O que você acha, Tejon? Eu entendo que o nosso negócio de proteína animal, ele está indo muito bem, ele é um grande... Aliás, o pessoal que estava preocupado, o pessoal do frango, do suíno, do leite, é que estava preocupado com a concorrência do etanol. E nós temos também abertura de exportação, né? Agora, tem lá os Estados Unidos, lá com o assunto deles, de etanol, todo ele de milho, mas esse aspecto, eu entendo que não é um aspecto que vai durar muito, porque a economia planetária necessariamente vai receber muitos inputs para uma reinicialização. E isto pode levar aí um tempo que eu não considero um tempo longo. Eu creio que, como ocorreu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, onde houve uma queda do PIB do planeta, 2 anos depois houve um crescimento de 12%. O mundo não resiste, as estruturas não resistem a uma permanência caótica de crise. E existe muito dinheiro no mundo. Ele está concentrado, mas tem muito dinheiro no mundo. E quem tem muito dinheiro no mundo não conseguirá continuar tendo muito dinheiro no mundo se a economia toda não reerguer. Então, pode ser uma passagem. O pessoal de etanol, nesse instante, vivendo um drama, está precisando aí que o governo autorize a CID sobre a gasolina, mas eu também vejo aqui uma coisa importante para o pessoal do álcool. Tem que parar com essa história de associar o uso do etanol no carro só com o cálculo de 70% sobre a gasolina. Eu uso etanol no meu carro, eu não quero mais saber o preço da gasolina. Eu tomei uma decisão de ser um consumidor de etanol. Isto precisava também ser trabalhado. Eu vou usar o etanol se for 70%, não deveria ser mais isso, porque etanol tem a ver com saúde, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o ar que eu estou respirando aqui, nessa cidade de São Paulo, de onde falo para vocês. Então, era preciso também descolar esse assunto, além das grandes oportunidades envolvendo aí o desenvolvimento do etanol em Índia, em mercados aí da África, e o milho. O milho será assim, na minha forma de ver. O milho será a grande lavoura em quantidade, em tonelagem, e provavelmente o Brasil precisará ir para dobrar a atual produção dele de 210, 212 milhões de toneladas de grãos, vamos uns 400 milhões de toneladas de grão em 4, 5 anos, e sem dúvida o milho será o grande carro-chefe, por toda a capacidade que o milho tem genética de obter 15, 16, 17, 20 mil quilos por hectare. E o uso dele a serviço do biocombustível continuará. A curto prazo, uma crise, se você não está preparado, se você não está com essa ação preventiva, como o senhor Nishimura me dizia, né? Na alta prepara para a queda, se você não está preparado, a queda te pega e aí você tem um baque difícil. Porém, é inexorável. Milho no Brasil, soja no Brasil e outras culturas que hoje não aparecem muito, elas serão também muito ricas num prazo aí de 4, 5 anos. Eu tenho uma grande expectativa com a fruticultura brasileira, também banana, né? Somos o terceiro maior do mundo em banana, não vendemos banana para ninguém, vendemos uma mixaria de banana. E banana é o produto, banana brasileira é a banana mais gostosa do planeta Terra. Então temos oportunidades de ouro. Então nós temos que olhar tudo isso como o nosso futuro, o nosso horizonte, o sonho. Brasil dobrar o tamanho do agronegócio dele em 5 anos. Um sonho. A esperança. Podemos fazer? Podemos. Jato quer dobrar de tamanho em 3 anos de idade. Em 3 anos, daqui a 3 anos. Ela pode fazer? A história dela diz que sim. O grupo que está com ela diz que sim. E inovação tem para fazer. E aí, eu não sei se vocês já sabem, mas eu estou sabendo de ações geniais que estão sendo desenvolvidas nesse núcleo aí de Pompeia, Paulópolis, essa região de Marília. Estão desenvolvendo aí um plano com o apoio da FAPESP, com o Instituto Biológico, com uma série de organizações dos melhores cientistas brasileiros, professores e pesquisadores, para um novo mundo de insumos baseados em biotecnologia, bioinsumos. E aí, senhores da revenda, senhores das cooperativas, e mesmo produtores grandes aí,
vocês talvez vão ter que ter, num futuro próximo, biofábricas, mini biofábricas. E como será a pulverização, a aplicação desses novos produtos vivos? Portanto, eu não tenho dúvida. A Jato aí é um negócio fenomenal. Daqui a pouco vai sair daí coisas que são simplesmente disruptivas, fascinantes e oportunidades de negócio para todo mundo que está envolvido aí, que não é mais aquela coisa de antes, não. É um negócio disruptivo e novo, aí que o professor Tsen, né, que é outro gênio aí que a turma consegue ter aí do lado, além do pessoal da engenharia, da Fundação Suji Nishimura, ou seja, interessantíssimo. Um programa de desenvolvimento de inovação que ainda está meio distante. Mas imaginam isso daqui a 3, 4 anos, ou antes, não sei. Que revolução será no antes da porteira brasileira? Realmente. Tejão, tá chegando bastante pergunta aqui. Eu vou falar da Ana Nery Terra Souza, que é do Sindicato Rural de Maracaju, lá do Mato Grosso do Sul, que está acompanhando a gente. Tem uma pergunta aqui da Revenda Agromaster, que também é parceira da Jacto. Quem está perguntando é o Marcos Arbex. Ele está perguntando por que não conseguimos ter uma maior estabilidade no plano safra, tendo mudanças significativas todo ano. Isso traz uma certa incerteza para o produtor. Qual que é a sua visão em relação a esse assunto, Tejon? Primeiro, Nery, eu quero linguiça. Manda a melhor linguiça do mundo aí de Maracaju, que vocês fazem, e que o mundo tem que saber disso também, hein? Vocês têm aí em Maracaju a melhor linguiça do planeta, né? Poxa vida, um abração aí para vocês. Plano Safra, desculpe, me repita o nome desse nosso amigo do Plano Safra. O Marcos Arbex. Marcos, a sua pergunta é Agromaster. Outra pergunta sábia. Ok, é uma pergunta sábia. Como disse, o agronegócio exige planificação de longo prazo. Se você não tem planificação de longo prazo, você gera muita incerteza. Você vai completamente contra os fundamentos, né, e os ensinamentos lá do querido velho Nishimura, que é uma preparação, né, para um campo das incertezas. E quanto mais eu diria, esse tipo de risco, você tem que ter aversão a risco na atividade do agronegócio, planejamento, contratos, curvas de preços que ficam muito altos. A agroindústria também tem que se proteger. Preços que ficam muito baixos, que colocam o agricultor em zona de prejuízo, tem que ser também protegido. Você tem que ter uma organização de planejamento necessariamente de longo prazo, com metas. Eu diria que está faltando no Brasil um plano estratégico com metas, desde o A do abacate até o Z do zebu. Pegar todo o abecedário, turma do abacate, turma da cebola, turma da cana, turma do cacau, turma do zebu, um plano com visão de mercado, acesso a mercados, os problemas que tem para a gente equacionar do ponto de vista de legislação, meio ambiente, infraestrutura, as relações agroindustriais, as relações da agroindústria, do comércio com os produtores, isso exige uma planificação. O Plano Safra está longe de ser um planejamento estratégico. São algumas coisas que tem ali, mas nós não temos no Brasil isso. Então eu diria, qual é o problema para não ter liderança? Nesse sentido, eu também tenho pedido muito que a Confederação Nacional da Agropecuária se una à Confederação Nacional da Indústria, que se una à Confederação Nacional do Comércio, que se una à Confederação Nacional do Transporte, que se una à Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que se una à Confederação Nacional das Cooperativas. Se nós reunirmos 6, 7 presidentes de confederações, com as suas equipes, e tem equipes de pessoas extraordinárias lá, com gênios pensantes em todas essas confederações, e sair dali um grupo de trabalho, o planejamento do agribusiness brasileiro para 20 anos, para 10 anos, para 5 anos, integrando essas cadeias produtivas, e aí, junto com o governo, infraestrutura, a ministra Tereza Cristina, que é uma heroína, com economia, com o Itamaraty, se nós criarmos uma reunião desse tipo e um planejamento estratégico desse tipo, nós vamos diminuir consideravelmente essa questão que o Marco atiça
a insegurança, atiça a incerteza, e isso não é fundamento estratégico de liderança em agribusiness. Tá, Tejon, eu vou fazer uma última perguntinha aqui, mas tem várias, então depois a gente vai responder aqui nas nossas redes sociais. O Tejon responde e a gente deixa aqui nas nossas redes para vocês. A última é do Mário Rafael Rossetti. Ele está falando que ouviu o seu otimismo e conhecimento é muito bom, só que vendo um futuro incerto, principalmente no varejo, ligados ao consumo de têxteis, ele quer saber como você enxerga o mercado mundial do algodão a curto e médio prazo. A curto prazo, mercado da moda, mercado dos têxteis, isso tudo tem uma queda. Uma crise te obriga, na crise, aquele primeiro fundamento que passei aqui. Se você não trabalha no planeta Terra, o planeta Terra é imperfeito. Crise sempre teve, então bota isso na cuca. Não é perfeito. Vai ter crise. Consequentemente, eu tenho que ter resiliência preventiva. Com relação à educação de um filho, é educar ele desde pequenininho que o mundo tem incertezas, que o mundo tem crise. Então, ele tem que ser preparado desde pequenininho para um mundo que é imperfeito. E qual é a nossa missão no planeta Terra? Aperfeiçoar as imperfeições. Um mercado como esse, o mercado como o do etanol, o mercado como o de flores, numa crise dessa, leva um choque. E aí vale a pena perguntar, o quanto antes disso eu me preparei em acessos a relacionamentos agroindustriais que fossem outros, que não fossem simplesmente o mercado de compra e venda. O quanto eu me orquestrei para isso antes, preventivamente. Ok, não fiz. Consequentemente, tem mercados que numa crise como essa, eles param, eles estacionam. E você precisa ver como você passa esse tempo, como você estoca essa mercadoria. Os contratos, 70% do algodão foi vendido, vai ser cumprido os contratos, espero que sejam. Né? Então entra num campo efetivo de incerteza. Agora, essa incerteza não dura para sempre, ela passa, ela vai passar. Se você tem capacidade preventiva e resiliente, você vai superar. Se contar com o apoio da cadeia produtiva que você está, a turma do cacau, das indústrias de chocolate, está dando dinheiro para os produtores de cacau nesse instante. Está fazendo uma ação aí de ajudar o pessoal a passar por essa fase. A turma dos têxteis, da moda, do fashion, é uma questão de tempo. Vai passar, vai inovar, vai ter novo tipo de design rapidamente. Agora, leva 6 meses, leva um ano? Leva 6 meses, leva um ano. Ok? É uma situação que está em crise. Agora, a perspectiva do eterno, do mal, está errada. Ele vem e ele passa. E como eu disse, alguns saem dessa crise muito melhores, outros não vão. Então é um momento de separação também do joio do trigo. Agora, está estruturado, está organizado, vai passar sim. Vai suportar esse momento crítico e vai passar. Porque tudo vai passar e o mundo será um mundo muito melhor daqui a 2, 3 anos do que ele era antes. Porque eu também não gosto da ideia, que não era contabilizada, de 8 mil crianças morrendo de fome no mundo todos os dias. Não é uma ideia que eu gostava. Então também não gosto tanto de como era. Eu gosto daquilo que vai vir a ser. Agora, qual é a chance efetiva que a gente tem de vir a ser? Sabe qual é? Presta atenção em quem supera. Presta atenção neste momento crítico em quem está, como aquele camarada que passou lá pelos Andes, da história que eu contei há pouco. O horizonte eu sei que é lá. Eu não consigo ver ele agora com os meus olhos. Eu sei que é para lá. Eu passo a olhar para os meus pés. Eu passo a olhar passo a passo. O que eu tenho que fazer passo a passo, aqui agora, andando para lá. Isso é quem está do meu lado, para quem eu olho. Eu serei o resultado nessa crise das pessoas para quem eu presto atenção. Portanto, novamente, estar com a Jato é uma bênção, porque é uma companhia que superou todas as crises e é uma casa para ser olhada. Porque ela vai nos inspirar a coisas na nossa empresa, na minha vida, muito interessantes se eu prestar atenção com quem eu ando ao meu lado durante o Covid-19. É isso aí. Só para complementar aqui, Mário, vai passar. Na pergunta dele, Tejon, ele fala que ouvir o seu otimismo e conhecimento é até melhor que o café e o mate dele da manhã. Então é isso, vai passar. Tejon, viva o mate, viva o mate, viva o mate. Viva o mate. Gaúcho ele é, ou de origem.
Viva o mate, eu estou sentindo falta disso aqui. Minha mãe adotiva, Dona Rosa, nascida lá no Morro do Canastra, Rio Grande do Sul, Canela, que saudade, né? Que saudade dessa coisa gauchesca fascinante de um bom mate. Eu tenho que aprender a fazer aqui em São Paulo isso. E hoje o dia está propício, né? Pelo menos aqui tá. Tá também, aqui tá frio. Tejão, prometo que essa é a última, tá? Porque tem bastante perguntinha aqui. Da agricultura de alta precisão, o Maicon, ele está perguntando qual é a mensagem que você deixa para pós-pandemia, especificamente para os agricultores em tempos que não tem muita alternativa, que se não encontra com os meios digitais. Os agricultores que não têm muito acesso com os meios digitais, qual é a dica que você deixa aí para os agricultores para finalizar esse nosso bate-papo? Pede ajuda. Pede ajuda. Na sua cidade eu tenho certeza que vai ter alguém que sabe mexer com isso. Mas eu não gosto de mexer com isso. Eu não gosto de mexer com isso. Mas escuta, Alice, vem aqui. Mexe nesse negócio aqui para mim. Porque eu tenho que olhar. Essas tecnologias, essas máquinas não é mais máquina, é robô. E outra coisa, os insumos passam por ela. O tamanho de insumo que elas movimentam é gigantesca. Define o seu lucro. E numa hora crítica, principalmente, é decisiva para a sua sobrevivência. A semente passa pela máquina, o fertilizante passa pela máquina, o químico passa pela máquina, os micronutrientes passam pela máquina, as inovações aí das biosoluções vão passar por algum tipo de máquina, portanto a mecanização é sagrada. Na Jato eu me lembro, lá nos meus tempos, que nós fizemos uma campanha, o Chical deve estar vendo, se ele estiver vendo, que nós falamos, Jato é um dinheirinho que aplica um dinheirão, porque comparado o preço da máquina, o custo da máquina comparado com o custo dos defensivos, é um dinheirinho que aplica um dinheirão. Agora, não olhar para esse equipamento com a visão digital é uma burrice. Se eu não gosto, eu chamo alguém que gosta e que mostra lá para mim. Porque sempre o digital vai estar a serviço do analógico. Eu sou o produtor, não gosto muito de mexer com isso, mas eu sei que precisa. Chamo alguém para mexer. E ele me mostra as coisas. E eu decido, ok. Eu gosto, ou tenho um filho que gosta, um sucessor, bota para mexer. Pessoal da revenda, se organizem para isso. Vocês não podem deixar o agricultor errar. Então tem agricultor maravilhoso como o Zecão e como o Zecão muitos outros, mas tem agricultor que até acha que precisa, mas não faz bem feito. Revenda, não deixa o agricultor errar. Cooperativa tem essa missão, eu conheço a Coamo de tantos anos. O primeiro trabalho com a Coamo foi na Jato em 77. E lá, para você vender máquina, você tinha que fazer educação, você tinha que fazer treinamento, tinha que fazer assistência técnica, e com certeza, Chavalha lá da Comigo, Coopercity, as cooperativas têm isso com ela, não deixar agricultor para trás. Então, não deixa errar. Fundamento da nova máquina é não deixar errar. E quem está fazendo essa pergunta, você tem aí uma oportunidade de profissão fantástica. Você pode ser terceirizado para fazer o que muitos agricultores precisa, mas não gosta, ou vai se meter a fazer mal feito. Se vai se meter a fazer mal feito, chama alguém para fazer, terceirize. E se você, eu diria, tem à disposição essa cultura toda de precisão e você não usa, arrende sua propriedade antes de ir à falência. Saia do negócio. E é para micros, pequenos, médios e grandes. Não é só para grandes, não. Para médios e pequenos também, eles têm hoje à disposição isso, e se são pequenos, tem as cooperativas à disposição, e tem as associações, e tem os sindicatos rurais no interior, e tem as próprias revendas. Portanto, produtor rural que vai ao futuro se transforma num agente de saúde. Segundo, num produtor de alta performance. Ele é um atleta olímpico e ele precisa da tecnologia ao lado dele para ser cada vez melhor. Portanto, não tem jeito. Ou você usa o saber digital, ou você usa o saber digital. Você faz, ou você terceiriza. A recomendação seria, use um timinho especializado, que eu acho que eles vão ser melhores do que eu mesmo para mexer nisso. Então não dá para ficar parado, né, Tejão? Tejão, o Zé Geraldo da Cooper Citrus, ele está parabenizando os diretores da Jacto em organizar esse evento magnífico e está te mandando um abraço. Zé, tive com ele lá um dia desses, grande personalidade também, um prazer. E é isso, nós queremos te agradecer pela disponibilidade, foi muito bom o nosso bate-papo, deu para
a aprender bastante com você. Você é uma pessoa que tem bastante conhecimento e nos passou bastante otimismo, né? Então, acho que foi realmente uma injeção de ânimo para quem está acompanhando aí. Gratidão por ter compartilhado tanta experiência e tantas palavras boas aqui com a gente. Foi incrível, Mona Lisa, viu? posso fazer aqui um fechamento? Claro, deve. Posso fazer? Com relação a essa visão do otimista ou não, eu queria deixar com vocês a palavra de Ariano Suassuna, escritor. Ele falou: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Eu acho que é isso que nos une aqui neste encontro da Jato. Realidades esperançosas com históricos de superação efetivos, né? E isso é o que nós somos. Realistas, esperançosos. E eu queria finalizar com uma das minhas quase últimas conversas que pude ter com o Sr. Nishimura. Eu vivia muito com ele, que eu escrevia lá o Folha Viva, que era um jornal que ele fazia questão de ter todos os meses, e sempre tinha uma filosofia. Ele me contava, né, e eu traduzia aquilo lá para um português mais normal, diria. E uma das últimas conversas com ele, num dos últimos Folhas Vivas desse, ele falou: Tejon, palavra é como água. Se água é violenta, se água é torrencial, onda forte, a água pode matar. Palavra violenta, palavra destemperada, palavra ruim, mata. Se água calma, água limpa, a água traz a vida, assim como palavra. Portanto, eu deixo aqui esta visão linda do seu Nishimura, que palavra é como água. Nós temos usado no Brasil, infelizmente, muitas palavras torrenciais, muitas palavras de ódio, muitas palavras de você não presta, eu presto, você não presta, eu presto, aquele não presta. Essas palavras ruins, Nishimura disse, é palavra que mata, palavra ruim, palavra agressiva, palavra errada. Então nós temos que ter um cuidado gigantesco pela palavra. O cuidado com o qual usamos as palavras, e todos nós aqui reunidos nesta nossa live aqui, cada um de vocês com sua família, cada um de vocês com seus clientes, muito cuidado no uso da palavra, não reverberem a palavra ruim, porque ela pode ser uma tsunami. Água violenta mata, água boa salva vidas e protege. Então, este ensinamento da boa palavra, da confiança, jamais deixar a gente para trás, é um ensinamento fascinante das nossas vidas. Eu acho que todos temos que levar isso daqui para frente e sabendo o seguinte: a esperança realista. O Brasil, com todos os problemas que ele tem, está dentro das 10 maiores economias do planeta Terra. Vai continuar. O agronegócio brasileiro chegou a este patamar nos últimos 50 anos, de praticamente 400 bilhões de dólares do seu movimento, e nós temos condição de dobrar esse agronegócio brasileiro em no máximo 10 anos. Iremos fazer. Por que iremos fazer? Porque nós não temos outro jeito. Com trancos, barrancos, como disseram os nossos amigos, a ausência de um planejamento ainda, nós iremos fazer porque nós não temos outro jeito e porque o brasileiro, e aqui eu queria fazer uma menção a todos os brasileiros aqui que estão conosco. Velho Nishimura chegou aqui no Brasil sem nada, sem dinheiro, foi trabalhar de garçom, foi trabalhar de boia fria, pegou um trem em São Paulo e foi para a última estação do trem aí, a cidade de Pompeia. Qual era o otimismo dele? Qual era o que o motivava? Por que ele fez isso? Agora pense em cada um aqui que está nos vendo, os amigos também aqui da América Latina, os nossos pais, imigrantes sofridos. Quem é mais jovenzinho? Os avós. Quem é muito mais jovenzinho? Os bisavós. Nós somos um grupo aqui latino-americano formado por dificuldade, formado por dureza, formado por sofrimento, negros, índios, mistura de todas as raças. Aqui nós brasileiros e nós aqui os amigos latino-americanos, o meu diploma de doutorado é do Uruguai, compreendi a visão latina também de um jeito diferente, portanto nós somos resultado de uma massa humana que superou ter medo de coronavírus, acreditar que coronavírus é o fim de alguma coisa,
eu diria que é uma desonra com meu pai, com a minha mãe, é uma desonra com meus avós e é uma desonra com os nossos ancestrais. Portanto, nós não temos o direito de não ter a efetiva realidade esperançosa de Ariano Suassuna. O Brasil vai dobrar de tamanho, essa jato aqui, eu não tenho dúvida, vai dobrar de tamanho, e eu quero ver todo mundo daqui a 3, 4 anos, Mona Lisa, celebrando aí, até pode ser esse mundo virtual, digital, mas todo mundo abraçado, beijando, porque outro dia eu vi uma cena incrível do reencontro de avós com netos na Suíça. Ai, que Não delícia. existe nada mais fascinante do que isso. Então, saúde é o que eu desejo a todos nós em todos os sentidos, e que honra emocionante. Muita honra. Obrigado. Ó, o Mário Rafael Rossetti, ele está dizendo que ele espera um novo livro pós-corona, viu, Tejon? Já estão escrevendo. Olha e o nome só. já tem. Ah, é? Pode Estou revelar pra escrevendo, gente? vai sair. Sim, vai sair o ano que vem, em março, já está programado, e vai se chamar O Poder do Incômodo. Viva o Olha, incômodo. que coisa boa. É ele que explica a gente estar aqui reunido. O poder do incômodo que muda tudo no mundo e nas nossas vidas. Muito bom, então. A gente vai aguardar aqui ansiosos. Obrigada, viu, Tejon? Bate-papo sensacional. Obrigado, Ana Lisa, pela sua condução. Parabéns. Obrigada, pessoal, Obrigado. que nos acompanhou até Tchau, aqui. Tchau, Tejon. Até mais. Agora, às 11 horas, a gente tem o lançamento do Jacto Connect. Então, continue com a gente, que tem muita coisa boa que vem por aí. Até mais.